Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Glória a Jesus, santo é o nome do Senhor, que bom, mais uma palavra de hoje, glória a Deus, ainda fanhoso, um pouco de gripe, mas em nome de Jesus ela vai embora, não é para glória e louvor do nome dele, aleluia, mas o importante é que nós estamos perseverantes, sempre, não é, com o coração cheio de fé, não é, e assim fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Pregar a sua palavra, aleluia, e eu creio que Deus pode virar uma chave aí na sua vida, te dar um entendimento, né? Escamas poderão cair, tampões do ouvido em nome de Jesus sairão e a palavra irá mergulhar ali rumo ao seu coração. Deixe esse coração aberto, amém? Glória a Deus, que você possa estar com esse coração bem aberto. Está aqui em Atos capítulo 5, o versículo 4, bem no finalzinho. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Bom, aqui, não é, o apóstolo Pedro, bem como os outros apóstolos, estava diante de um caso. Esse caso era de um casal, Ananias e Safira. Eles resolveram vender os seus bens e resolveu também, não é, motivado pelo exemplo de Barnabé, que ao invés de resolver, teve uma direção de Deus, vendeu o seu campo e depois colocou toda a renda daquele campo, todo o valor, ele entregou para a obra de Deus. Ele fez uma oferta, glória a Deus por isso. Mas Ananias e Safira não tinham essa mesma motivação. Parecia que eles queriam mais aparecer do que, na verdade, fazer aquela oferta de bom grado, de coração grato ali à obra de Deus. Então eles venderam, pegou parte do dinheiro, levou aos apóstolos e resolveu dizer que aquela parte era o todo. Então o que eles fizeram? Eles mentiram. Pedro falou, olha, se vocês tivessem conservado esse campo, seria um de vocês. Se vocês tivessem vendido e ficado com o valor, também seria de vocês. Então por que vocês nos procuraram? Por que vocês mentiram? Vocês não mentiram aos homens, mas mentiram a Deus, mentiram ao Espírito Santo. E assim bem como Ananias e Safira, eles morreram ali na hora. Meu Deus, morreram ali na hora e o povo ficou cheio de temor, está escrito no versículo 11, muito temor naquele momento da morte. Sabemos que o salário do pecado é a morte. Agora eu pergunto para você, mentira é pecado? Ou nós ainda estamos escondendo, dizendo que mentira é doença? Mentira branca, mentira pequena, meia verdade, grande mentira, não é tudo pecado? Se é pecado, não é morte? Então por que há mentira ainda no meio de um povo que diz crer em Jesus, que diz ter a palavra de Deus como manual, como regra de fé? Por que existe a mentira ainda no meio do povo? Parece assim inacreditável, mas existe a mentira. Aquele que tem o Espírito Santo mesmo e discerne, ele não é enganado, porque ele percebe quando o outro está mentindo. Há uma psicóloga, ela é cristã também, chamada Marisa Lobo. Eu estou aqui com o livro dela na minha frente, eu já tenho lido. Excelente livro, tema Por que as pessoas mentem? Ela, como cristã e psicóloga, foi buscando as respostas e trouxe então diversos sintomas e diagnósticos e também ali as consequências dessa pessoa que continua na palavra, mas continua mentiroso, uma pessoa boa, mas pega mentira. E mentira é pecado? E aqui na palavra de Deus em Apocalipse 21:8, não, pastor, tem certa mentira que Deus aprova. É mentira para obra de caridade, mentira para abençoar, é mentira no trabalho, não tem jeito de atender um cliente sem mentir para ele. Não tem como eu lidar com meu chefe sem mentir para ele. Deixa eu te falar, mentiroso é mentiroso. Mentiroso é mentiroso. E vai que a sua senha chama antes de você se arrepender e ser liberto deste pecado. Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Para onde você acha que foi Ananias e Safira? Para lá. Por quê? Porque eles literalmente, eles morreram e aquela morte ali também foi acompanhada da segunda morte. Porque eles mentiram, eles afirmaram a mentira, manteram a mentira e ali morreram
não é? E ali foram mesmo para o lago de enxofre. A Bíblia é muito clara ao dizer. E sabe qual o pior? Que o mentiroso ele está dominado pelo espírito do engano, o espírito da mentira. E esse espírito ele cega. O apóstolo Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ela passa a ficar incrédula. Ela crê que Deus já não está importando mais, que já não tem mais nada a ver. Começa a perder o crédito aqui entre as pessoas. Sim, mas também correndo um sério risco de não estar com o Pai na eternidade. Por quê? Porque fala mentira, mas vai na igreja, conhece a Bíblia, é uma pessoa de Deus, prega, mas continua mentindo. Então a mentira, ela é do inferno. Olha o que Jesus disse, porque entre a palavra do pastor aqui, fique com a palavra de Jesus. E Jesus, ele colocou João 8,44, ele dizia, aqui nós vamos pegar, não é, no meio de um contexto, se você quiser, leia o capítulo 8 de João todinho em nome de Jesus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. No diabo não há verdade. Em Satanás não há verdade. Não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sabe quem é o pai da mentira? É o diabo. E quem mente é filho do diabo. É isso que Jesus está dizendo. Aquele que está na prática da mentira, ele se envolve com o pai da mentira. Ele vai dando legalidades para o pai da mentira agir em sua vida. Daí a pouco ele está mentindo em todos os aspectos, em todas as áreas. Você sabe que pecado repetitivo é iniquidade. Iniquidade traz separação entre a pessoa e Deus. Sim, separação. Então a pessoa lê a Bíblia, mas ela não capta mais a mensagem. A mensagem, ela é roubada. Por quê? Porque ele está na beira do caminho mentindo, não é? A pessoa ora, não tem a resposta. As pessoas falam coisas com ela, ela já acha que aquilo é de Deus. Por quê? Porque infelizmente já está separado, infelizmente já está dominado pelo espírito mentiroso. Mas não é isso que Deus tem. É por isso que o pecado ele gera morte, mas o arrependimento ele gera vida, porque gera perdão do Pai. E se a pessoa é mentirosa, ela precisa de libertação. Precisa de libertação. Se, pois, o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Está em João 8,36. E além de ser liberto, ele tem que tomar decisões firmes em não mentir mais, passando por um pastoreio, um discipulado, assumindo toda vez que mente, pedindo perdão toda vez que ainda escapa, corrigindo seus erros, falando a verdade após ter proferido a mentira, porque não há nenhuma parte na Bíblia que deixa ali uma porta aberta dizendo que a mentira branca, a mentira profissional, a mentira nisso e naquilo, que Deus ele vai fazer de conta que isso não existe. Não, Deus perdoa o arrependido. Mas quem é mentiroso, ele está na prática da mentira. Então ele não se arrependeu, então ele não tem perdão. Por quê? Porque ele não pediu perdão, porque ele não arrependeu, porque ele continua mentindo. É fácil. E daí você encontra muitas pessoas na religião e dentro da igreja vivendo uma mentira. Do lado de fora é uma pessoa, do lado de dentro é outra. Na igreja tem um comportamento, em casa tem outro. Isso é mentira. E o mentiroso não herda o céu. É preciso rever os conceitos. É por isso que a religião não é de Jesus, nem a evangélica. Porque a pessoa ela entra para o sistema religioso. Jesus nunca defendeu um sistema religioso. O que ele defende é uma vida íntegra com ele, uma vida de verdade com ele. Jesus falou, em verdade, em verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra de Deus também diz que aquele que está na mentira, o amor do Pai não está nele. Meu Pai, santo é o Senhor. Então, nós precisamos entender isso. Se você pega algumas mentiras, confesse agora esse pecado. Deixe para a glória de Deus, se corrija, se policie. Sim, viva a verdade, pense na verdade, assimile só a verdade. Não queira parecer o que você não é, não queira ter o que você não tem, não queira falar daquilo que não é. Pessoas estão
fingindo que Deus não existe, mas quando Ananias e Safira morreu, o versículo 11 diz que as pessoas estiveram em grande temor. Por quê? Porque houve um juízo de Deus ali naquela hora. Hoje é tempo de se arrepender dos maus caminhos e se converter ao Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.